E aí, galerinha, é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente para mais uma videoaula, onde a gente vem trazendo aqui esse exercício a pedido dos nossos seguidores. É um exercício que foi postado semana passada nas nossas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram e no nosso grupo aí do WhatsApp. Lembrando que eu vou deixar o link do nosso grupo aqui embaixo, você que deseja participar. Lá você vai encontrar diferentes profissionais de diferentes estados, entendeu? E de outros países também, onde você vai estar trocando experiência, batendo aquele bate-papo, tirando curiosidades e tal e tudo mais, e tá resolvendo exercício como esse, beleza? Lembrando que no nosso grupo do WhatsApp tem exercício exclusivo que a gente só posta lá e tem resoluções exclusivas para você lá também, beleza? Antes de mais nada, vamos estar aí deixando o nosso like, deixe o seu comentário, compartilhe aí com a galera aí que você conhece, para estar também vendo o vídeo e estar adquirindo também conhecimento para estar agregando na sua área, beleza? Vamos lá. Vamos prestar atenção aqui no enunciado da questão. É um enunciado onde ele vai nos fornecer todas as informações necessárias para a gente estar executando aqui esse exercício. Tendo duas curvas acopladas, sendo a superior com inclinação de 28 graus e a inferior com declinação de 15 graus e um raio de 8 polegadas CRL com uma altura de 286,78 milímetros, informe o valor da curva 1 e da curva 2. Beleza. O enunciado diz que essas curvas aqui, elas pertencem à polegada de 8, beleza? E tem um raio de raio longo, 1,5 o seu diâmetro. A curva superior, ela sofreu uma inclinação a partir desse ponto aqui da horizontal desse plano aqui da horizontal, ela sofreu uma inclinação de 28 graus, ou seja, ela inclinou 28 graus. Beleza. Na curva inferior, a partir deste plano aqui da horizontal, ela sofreu uma declinação, ela baixou 15 graus, beleza? Então, beleza, tendo essas informações, onde as duas curvas sofreram alterações, após sofrer alterações, a curva superior e a curva inferior, a distância de centro da curva deste ponto a este ponto aqui, elas ficaram com altura entre si de 286,78 milímetros. Beleza? Show de bola. Então, o que nós vamos fazer? O primeiro passo aqui é nós traçarmos uma linha paralela à boca da curva e com um comprimento aqui, ó, de 304,8. Beleza, Wellington, como é que eu chego nesse valor aqui? Simplesmente eu traço aqui? Não. O enunciado diz que a nossa curva é de 8 polegadas. Nós colocamos o número 8 vezes 38,1, que é 1,5 polegada, ou seja, o raio da nossa curva é 1,5 o diâmetro. Então, nós colocamos aqui a constante 38,1 e nós temos 304,8. Beleza. Sabendo disso, a gente já traçou aqui o nosso raio e nós temos aqui uma técnica. O segredo aqui é o seguinte: se o nosso raio ele está paralelo à boca da nossa curva, beleza? Ele está paralelo à boca da nossa curva, nós vamos traçar uma linha aqui, ó, que nós não sabemos o valor dela. Vamos traçar uma linha aqui, ó, na vertical, simbolizando o quê? Simbolizando o ponto de origem do nosso raio, beleza? Ou seja, vamos lá, agora vamos raciocinar. Se a nossa curva, ela estava no plano, quando ela estava aqui, ó, neste plano da horizontal, o nosso raio pertencia à vertical. Quando nossa curva ela inclinou 28 graus, o nosso raio também sofreu uma alteração de
28 graus. Nós então vamos fazer da seguinte maneira, vamos tirar a prova real aqui para ver se nosso raio está realmente a 28 graus e nosso raio está a 28 graus, beleza. Então se você pegar aqui, ó, deste ponto aqui do nosso ponto de origem do raio e interligar no nosso ponto atual, nós fechamos um triângulo retângulo, beleza? Fechando esse triângulo retângulo, eu vou estar marcando aqui para vocês. Fechando esse triângulo retângulo aqui, ó, para a galerinha estar visualizando melhor, nós temos duas informações que é possível nós encontrar a altura desse triângulo, ou seja, o cateto adjacente a esse ângulo. Vamos pegar a nossa calculadora aqui, o nosso raio, ele automaticamente ele passou a ser a nossa hipotenusa. Ele passou a ser a nossa hipotenusa. E vamos estar calculando da seguinte maneira, vamos usar o cosseno, né? O nossa hipotenusa vezes o cosseno de 28 graus. E vamos estar chegando no cateto aqui de 269,12. Vamos estar conferindo aqui o nosso cateto. Se realmente é o cateto que nós encontramos com a nossa calculadora. E nós temos aqui um cateto de 269,12, beleza? Galera, agora é o seguinte, observe aqui, ó, nós temos que encontrar essa diferença aqui, ó, exatamente aqui. Deixa eu estar marcando aqui para vocês essa diferença entre a altura do nosso triângulo e a altura do nosso, entre as curvas, a altura que pertence ao eixo das curvas, que seria, no caso, essa faixinha aqui, ó. Essa faixa que eu vou estar colocando em verde para vocês, aqui, ó. Beleza? Nós temos que encontrar essa diferença aqui, ó. Beleza, como vamos fazer isso aqui? Precisa de um cálculo complexo? Não, vamos estar utilizando apenas a subtração. Vamos pegar o maior valor, que é 286,78, menos a altura do nosso cateto, do nosso triângulo, ponto 12, e nós temos aqui 17,66, beleza? Vamos estar chegando aqui, vamos estar checando. E vamos estar aqui com o nosso valorzinho aqui de 17,66. Beleza. Aqui desse lado aqui dessa curva aqui, a gente já subtraímos aqui todas as informações necessárias para a gente estar dando o próximo passo. Agora, as outras informações que necessitamos é fazer o mesmo processo na curva inferior. Beleza? Vamos fazer o mesmo processo aqui na curva inferior. Vamos estar pegando aqui, traçando a nossa linha. Como a gente já sabe que o nosso raio é de 304,8. Nós vamos estar aqui traçando o nosso raio e tá conferindo aqui se realmente a nossa curva tem o mesmo raio, que é obrigatoriamente ter, né? Porque é a mesma polegada e ambas pertencem ao mesmo raio. Beleza, traçamos o nosso raio paralela à boca do tubo e vamos traçar a nossa linha. Vamos traçar aqui a nossa linha do ponto de origem. Beleza, traçando nossa linha aqui do ponto de origem, observe que formamos novamente um triângulo retângulo, onde o nosso raio, quando ele estava nessa posição aqui da vertical, ele estava a 90 graus, a nossa curva entrou 15 graus adentro, ou seja, ela
declinou 15 graus, automaticamente o nosso raio aqui, ó, ele está declinado a 15 graus. Vamos estar conferindo aqui se realmente esse raio está declinado a 15 graus. O nosso raio ele está declinado a 15 graus. Então vamos lá. Nós temos duas informações, que é o nosso raio, que passou a ser a hipotenusa, e temos o nosso ângulo aqui de 15 graus, beleza? Tendo isso, nós podemos encontrar este cateto aqui, o cateto adjacente ao nosso ângulo. Então, para a gente estar fazendo isso, vamos estar pegando a nossa calculadora e fazendo o mesmo processo que a gente fez na curva superior. Vamos estar pegando o nosso raio, que no caso é a nossa hipotenusa, vezes o ângulo de 15 graus, que será o nosso cosseno de 15. E nós temos aqui um cateto de 294,41. Vamos estar pegando exatamente desse ponto. E nós temos esse cateto aqui de 294,41. Beleza? Vou estar marcando aqui esse triângulo aqui, ó, para a galera que ainda não conseguiu enxergar o triângulo. Seria, no caso, esse triângulo. Beleza? Então, galerinha, nós já achamos esse triângulo, já temos o cateto ali maior. E nós necessitamos aqui, ó. Agora nós vamos fazer aqui, ó, o seguinte. Vamos fechar toda o nosso raio. Vamos traçar uma linha aqui, ó, pegando aqui, ó, da nossa curva inferior, e vamos traçar uma linha paralela à boca da nossa curva com o mesmo valor de 304,8, que seria, no caso, esta linha que eu acabei de traçar. Aqui, ó, nós traçamos uma linha aqui, nós temos um raio aqui e temos um raio aqui, beleza? Então, vamos fazer o mesmo processo aqui, ó, na curva superior. Vamos estar interligando aqui, ó, traçando uma linha do mesmo comprimento. E observe que as linhas, quando a gente traçamos as linhas aqui, ó, nestas curvas, elas saem do centro da curva e interligam exatamente no bico do nosso triângulo lá, ó. Tanto no bico do triângulo da curva superior, como no triângulo da curva inferior. Beleza? Vamos estar conferindo esse raio. Aqui. Deixa eu ser mais preciso aqui. Beleza? Então nós temos aqui, ó, deixa eu apagar esse ângulo aqui, que a gente já trabalhou com ele. Não tem mais essa necessidade desse ângulo estar aqui e nem desta cota. Beleza? Então, se você observar aqui, ó, nós traçando este raio aqui, ele interliga desse bico até o centro da curva. E do centro desta curva aqui superior até o bico do nosso triângulo retângulo lá embaixo também ele toca. Então, a gente somando este raio aqui com o raio da curva inferior com o raio da curva superior, vamos obter o seguinte valor. Se a gente colocar aqui 2 vezes 304,8, nós temos aqui 609,6. Beleza? Então, a nossa hipotenusa aqui, ó, eu já estou vendo um triângulo aqui. Eu não sei se vocês estão vendo esse triângulo, mas eu já estou vendo esse triângulo formado. Beleza? Nós temos essa hipotenusa aqui, ó.
Deixa eu estar apagando aqui, ó, esse triângulo aqui, que não nos interessa mais, para vocês terem uma melhor visualização. Observe aqui, ó, esse triângulo. Só que tem um problema. A nossa hipotenusa, ela toca aqui no topo dessa faixa verde aqui, sendo que o nosso cateto vem até embaixo da faixa verde. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos esticar este cateto aqui, essa faixa. A gente colocou o nome aqui de faixa, né? Vamos estar esticando essa faixa. E vamos subtrair essa faixa do nosso cateto da curva inferior. Beleza? Aqui, ó, a nossa faixa aqui, ó. Deixa eu cercar aqui direitinho. Pronto. Aqui, ó. Então, nós temos aqui essa nossa faixa, ela atravessa todo o desenho. Então, aqui nós temos aqui, ó, essa faixa, vamos subtrair esse 76,66 de 294,41. Vamos colocar aqui o desenho de lado, vamos pegar a nossa calculadora e vamos estar fazendo a seguinte operação. 294,41 menos 176,66. Beleza? E nós temos aqui 276,75 milímetros, que seria no caso o tamanho do nosso cateto pertencente ao triângulo grandão aqui, ó, o nosso maior triângulo que nós encontramos aqui. Beleza? Eu vou estar fazendo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui a formação do triângulo, aqueles ainda que não conseguiram visualizar o triângulo, que no caso seria esse aqui, ó. Vou estar pegando aqui desse ponto a esse ponto e vou estar marcando o triângulo para você estar tendo uma máxima visualização. Beleza? Aqui, ó. Esse aqui é nosso triângulo. Se eu tirar esta linha aqui, ó, no caso aqui, se eu tirar esse raio aqui, vocês vão ter uma melhor visualização, ó. Observe. Veja que vocês têm um cateto que vem aqui, ó, até a faixa verde, que corre aqui embaixo e fecha um triângulo retângulo deitado. Beleza? Nós necessitamos aqui, ó, encontrar este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ele é o que nós estamos atrás. Beleza, como que vamos encontrar esse ângulo? Vamos pegar a nossa hipotenusa e vamos trabalhar também com esse cateto que a gente acabou de encontrar. Vamos colocar o nosso desenho paralelo aqui, a nossa calculadora, e vamos estar fazendo a seguinte operação. Vamos estar usando aqui, ó, a função do cosseno inversa, né? Vamos colocar o nosso cateto que nós encontramos, 76,75 dividido pela nossa hipotenusa, que é 609,6, ou seja, a somatória desses dois raios, né? Vamos estar colocando aqui, dividindo por ela. E vamos ter aqui um ângulo de 63 graus, beleza? Vamos estar colocando aqui, vamos estar conferindo aqui o nosso ângulo. E nós temos um ângulo de 63 graus. Beleza, encontramos esse ângulo aqui, nós já praticamente matamos toda a questão. A questão em si já está resolvida. O que é que nós vamos observar agora? Nós temos o ângulo de origem da curva, entendeu? Imagina que essa curva esteja aqui, ó, coladinha aqui. Só que aí ela teve uma inclinação de 15 graus. Como é que foi feito aqui? O caldeireiro, o encanador, marcou 15 graus na curva e cortou ela. Então ela teve uma declinação aqui, ó, de 15 graus. Ou seja, da curva original
que era de 63 graus, o caldereiro ou o encanador retirou 15 graus. Então vamos estar aqui pegando a nossa calculadora aqui, ó. Deixar a nossa calculadora paralela ao nosso desenho. Vamos estar pegando aqui, ó, 63 graus menos 15, que foi o grau que foi retirado dessa curva. Beleza? 48 graus. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos estar conferindo se realmente nossa curva aqui tem 48 graus. Observe que a curva ela está entre dois raios, então o ângulo da curva parte daqui, ó, e nós temos uma curva de 48 graus. Beleza, Wellington. A curva inferior a gente já conseguimos encontrar. E a curva superior? Lembrando que a curva superior também tinha um ângulo de 63 graus. Porque se a curva inferior ela voltasse para o plano aqui da vertical aqui, ó, para ela voltar para o seu outro plano aqui, você tinha que acoplar duas curvas de 63. Então, para a gente estar encontrando o valor dessa curva, vamos pegar o mesmo valor que a gente encontramos aqui, ó, de 63,00 grau menos os 28 graus que a curva inclinou. E nós temos uma curva de 35 graus. Beleza? Vamos estar aqui, ó, conferindo se realmente a nossa curva tem 35 graus. Vou estar pegando certinho aqui o ponto aqui, ó. Vamos traçar o nosso raio novamente. O nosso raio, a gente vimos que ele encosta aqui, né? Então a gente vai conferir se essa curva superior tem 35 graus. Então a nossa curva superior também tem 35 graus. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham compreendido como é que se comporta a geometria. Não é algo assustador. A geometria aplicada para a tubulação e caldeireria é mais observação, é mais uma interpretação.